Hoje vamos trabalhar no livro Apes, de língua portuguesa, páginas 142, 143 e 144, onde temos formação de palavras primitivas e derivadas, prefixos e sufixos. Prefixo que vem antes, sufixo que vem depois, tá? Atividade oral e escrita. Em nossa língua há muitos modos de formar novas palavras. Releia o título do artigo de opinião de Roseli Sayuan. Pré-adolescente é criança. Agora releia a afirmação da autora sobre o termo pré. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Ela colocou um elemento antes das palavras e formou outras. Por exemplo, pré-Páscoa antes da Páscoa e pré-provas antes das provas. Primeiro quesito. Juntos, lemos as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Entender, o termo destacado, 10, ficou desentender, tá? Então, entender é a parte que não muda, a gente chama ela de radical, a parte que não muda da palavra. E o que muda, a gente vai dizer que ele é o sufixo ou o prefixo. Quando vem antes, feito 10, entendeu aqui, tá vendo entender? Colocou 10 na frente, desentender. Quando vem antes, a gente chama de prefixo. Quando a gente acrescenta algo depois da palavra, a gente chama de sufixo, tá certo? Fazer, desfazer. Construir, desconstruir. Então, esse 10 aqui são os prefixos, tá certo? Qual o sentido a palavra destacada trouxe a essas palavras? Trouxe a ideia de sentido contrário, tá? Uma coisa é entender. Se eu não entendo, desentender. Algo ficou desentendido, não foi compreendido, tá? Fazer o contrário de fazer, desfazer. Eu não vou fazer aquilo, então é desfazer. Construir, desconstruir. Então dá o sentido contrário à palavra. A professora vai falar as palavras do quadro e vocês formarão novas palavras, como viram na atividade anterior. Por exemplo, empacotar, aí vocês vão responder desempacotar. Embaraçar, desembaraçar. Encaminhar, desencaminhar. Encaixar, desencaixar. Dizer, desdizer. Encardir, desencardir. Carregar, descarregar. Então, quando a gente acrescenta o prefixo 10, a gente está dando um sentido contrário, tá certo? Da palavra. Os termos pré e 10 são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. No terceiro tema, leia um trecho do livro Marcelo Marmelo, Martelo e Outras Histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas de seu dia a dia. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo. E bala. Eu acho que as palavras deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora, eu vou só falar assim. Isso aqui, esse texto que foi tirado do livro Marcelo Melo, Martelo e Outras Histórias, da autora Ruth Rocha, tá? Letrinha A, conversem. O que Marcelo pensou para formar as palavras destacadas? Olha só, ele pensou assim. Para cadeira, como o objeto é cadeira, mas cadeira serve para sentar, então poderia ser sentador. Sentar, sentador. Cadeira, ele diz que não tem nada a ver com sentar, tá? E o cabeceiro, ele diz que deveria ser no lugar de travesseiro. Por quê? Porque no travesseiro a gente não coloca a nossa cabeça num travesseiro, então seria cabeceiro, porque vem de cabeça. Aí ele diz, claro que deveria ser cabeceiro e não travesseiro, tá certo? Então, para formar a palavra sentador, Marcelo pensou nela como objeto em que se senta.
e cabeceiro como objeto em que se coloca a cabeça, tá bom? Letrinha B. A autora do artigo pré-adolescente é criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou palavras novas. O personagem Marcelo colocou os elementos dor e eiro depois de algumas palavras e formou outras palavras. Os dois usaram a palavra primitiva, aquela palavra que vem primeiro, tá? Para formar uma palavra derivada. Então, a palavra derivada é a que vem da palavra primitiva. Por exemplo, se eu tenho sorvete, sorvete é uma palavra primitiva. Agora, sorveteiro, sorveteria é derivado porque veio da palavra sorvete, tá certo? Palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra, tá? E palavra derivada é aquela formada a partir de outra palavra. O elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo, tá? Feito pré-adolescente. Veio antes, prefixo. O elemento que é acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo, tá certo? Cabeceiro vem da palavra cabeça. Então, esse eiro aqui é o sufixo, que ele vem depois da palavra original. 4. Vejam como se formaram estas palavras derivadas. Palavra primitiva: feliz, homem, leal, círculo. Palavra derivada com prefixo, tá? Que vem antes. Feliz, infeliz, sentido contrário. Homem, super-homem, ideia de aumento, algo a mais, super, né? Leal, desleal, sentido contrário. Círculo, semicírculo, ideia de metade, tá? Então, isso aqui que vem antes nós chamamos de prefixo, tá? Palavra primitiva: abre, pai, dente, cadeira. E agora a palavra derivada com esse sufixo: abre, abridor, ideia de instrumento, agente, ó. Aqui agora mudamos no final, tá? Agora é o sufixo. Pai, paizinho, diminutivo. Dente, dentista, nome de profissão, agente. Cadeira, cadeirão, aumentativo, tá? Conversem sobre os sentidos que os prefixos e sufixos trouxeram a essas palavras, tá? Olha, os prefixos e sufixos trouxeram um novo sentido à palavra. Mudou o significado da palavra. Se era feliz, agora infeliz. Então, ele não está mais feliz, ele ficou triste, tá? Agora é com você. Primeiro quesito. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois escreva a palavra formada. Aqui tem in, 10, semi e ré. Letrinha A tem V. Qual é os prefixos que combina com V? É rever. Coloco rever, tá? V, rever. Então, vai ver de novo. Justo, in, injusto. Aberto, pode ser semi-aberto ou ré-aberto, tá? Pode usar tanto o prefixo semi como o prefixo ré. Aberto, semi-aberto, reaberto. Escrever, pode usar o descrever, tá? E pode usar também reescrever, tá certo? Esses dois prefixos combinam com a palavra escrever, dando seu significado. Reescrever, quando eu reescrevo novamente. Descrever, quando eu faço descrição de algo que estou vendo, tá? Eu vou descrever. Respeito, 10, respeito. Sensível, insensível, tá? Segundo, forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Agora não vai ser prefixo que vem antes, vai ser sufixo que vem depois. Cachorro, cachorrinho, cachorrão, olha o sufixo. Rinho, né, o inho e o ão. Cachorrinho, cachorrão. Lavar, lavadeira, lavador, tá? Poderia ser também lavanderia, certo? Mas tá pedindo somente duas palavrinhas que é o suficiente, tá? Desafio. Aqui um desafio em dupla, né? Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formada da palavra livro. Olha, livro é primitivo, tá? Aí vamos ver a família de livro, que são as palavras derivadas, que vêm de livro.
livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Leia a palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. Aqui tem a palavra boi. Boi é a palavra primitiva. Qual é a família da palavra boi? Quais palavras eu posso formar a partir de boi? Boiada, boiadeiro, aboiar, boizinho e boizão. E assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia esta tira do cartunista João Montanaro, tá? Quero ser médica. Eu quero ser desenhista. Quero ser piloto. Eu quero ser criança. Olha só. As crianças querem tudo profissão de adulto, né? Quer ser médica, quer ser desenhista, quer piloto. Já o adulto, ele quer ser criança, tá?